Amigos e amigas da Rede Celebra, das comunidades eclesiais de base, companheiros e companheiras do Movimento de Trabalhadores Cristãos e do MMTC, amigos e amigas do Brasil, da Itália, da Alemanha, da Holanda, da França, da Espanha e de Portugal. Mais uma singela reflexão que confio à meditação de vocês. Olá, gente querida, mais uma vez juntos e juntas para a gente refletir a boa nova segundo a ótica da classe trabalhadora. É uma promoção do Movimento de Trabalhadores Cristãos MTC no Regional Nordeste 2. A gente quer continuar convidando você para curtir, para compartilhar, para a gente estar junto nessa nossa reflexão. Voltamos depois de um tempo de férias, de recesso, principalmente para cuidar da saúde. Eu queria falar da minha gratidão por todas as pessoas que mandaram mensagens, seja no YouTube, seja em outras redes. É muito bom a gente poder passar por um cuidado pela saúde, da saúde, com tanta gente em volta rezando, dizendo coisa tão boa, né? Sendo um instrumento de cura na vida da gente. Então eu queria dizer aquilo que eu não consigo dizer aquilo que não tem palavra ainda. E por isso eu resumo na gratidão. Que Deus bendiga a vida de cada um e cada uma que tirou um pouco de seu tempo para elevar a Deus uma prece por mim. Estou me cuidando, estou organizando a vida, a saúde está caminhando, tá bem? 19º domingo do tempo comum, 19ª semana do tempo do discipulado e da missão. A gente volta para esse tempo onde Jesus faz a sua catequese com a gente, vai formando a gente para continuar nas fileiras do seu movimento. O texto bíblico deste domingo é de Mateus, capítulo 14, versículos de 22 a 33. Mateus, capítulo 14, versículos 22 a 33. Palavra não foi feita para dividir ninguém. Palavra é a ponte onde o amor vai e vem. Onde o amor vai e vem. Logo em seguida à multiplicação dos pães, Jesus mandou que os discípulos entrassem no barco e fossem adiante dele para outro lado do mar, enquanto ele despediria as multidões. Depois de despedi-las, subiu à montanha a sós para orar. Anoiteceu e Jesus continuava lá sozinho. O barco, entretanto, já longe da terra, era atormentado pelas ondas, pois o vento era contrário. Nas últimas horas da noite, Jesus veio até os discípulos andando sobre o mar. Quando os discípulos o viram andando sobre o mar, ficaram apavorados e disseram: "É um fantasma!" E gritaram de medo. Mas Jesus logo lhes falou: "Coragem, sou eu, não tenhas medo." Então Pedro lhe disse: "Senhor, se és tu, manda-me ir ao teu encontro caminhando sobre a água." Ele respondeu: "Vem." Pedro desceu do barco e começou a andar sobre a água em direção a Jesus. Mas sentindo o vento, ficou com medo e, começando a afundar, gritou: "Senhor, salva-me." Jesus logo estendeu a mão, segurou e lhe disse: "Homem de pouca fé, por que duvidaste?" Assim que subiram no barco, o vento cessou. Os que estavam no barco ajoelharam-se diante dele, dizendo: "Verdadeiramente tu és o Filho de Deus." Palavra da salvação, glória a vós, Senhor.
Não sou eu quem me navega é o mar. Não sou eu quem me navega é o mar. É ele quem me carrega como quem fosse levar. É ele quem me carrega como quem fosse levar. O mar, não sou eu quem navego o mar, não sou eu quem me navega é o mar. E os discípulos naquela barca. 19ª semana do tempo comum, esse tempo em que Jesus faz a sua catequese com a gente. E catequizar não é doutrinar, catequizar é formar a gente na escola do movimento de Jesus. E nesse momento, Jesus quer nos apresentar um fator extremamente humano e corriqueiro na nossa caminhada de militância, de fé: a crise. O mar agitado das nossas comunidades e das nossas vidas também. A gente muitas vezes faz uma reflexão numa perspectiva mais geral e política, mas é preciso voltar em alguns momentos para a nossa vida, para o nosso cadinho de cada dia, não é? Com todo cuidado para não ser uma reflexão do ego, como muitas igrejas, como muitos pastores, como muitas lideranças fazem, aonde o ego toma conta de toda a prática de fé. Então ninguém mais proclama a bondade que Deus tem, mas proclama que nós somos vencedores porque cremos em Deus, né? Nós vencemos porque o leão da tribo de Judá estava conosco. E vira um jogo de ego, vira uma coisa narcísica. Não, não é sobre isso. Nesse momento, Jesus ajuda a gente a entender as crises nas nossas comunidades e nas nossas vidas. Esse texto, esse momento, esse episódio, ele acontece um tempo depois da prisão e morte de João Batista, que mesmo um tanto distante da pedagogia de Jesus, mas os dois nutriam um amor, um cuidado, um carinho, um respeito, uma fraternidade. E isso certamente causa uma crise em Jesus. Afinal de contas, o próximo seria ele. Há uma crise naquela comunidade também que precisou de levar um desperta de Jesus. Domingo passado, as nossas comunidades falaram sobre a multiplicação dos pães. E é o texto que continua. Logo em seguida àquele fato, Jesus chama os seus discípulos para entrar no barco. Naquele momento, os, os discípulos entendem que aquela multidão toda que veio ouvindo precisa ser dispensada. Isso facilita para todo mundo. Cada um vai para o seu canto, come. E Jesus diz: não, deem vocês mesmos de comer. E a terceira crise é a crise das nossas vidas, da nossa realidade. As crises dos nossos cansaços diante das várias situações desafiantes na construção do reino de Deus. Todos nós estamos no mesmo barco e no mesmo mar, dentro da perspectiva do reino de Deus. É lógico que numa sociedade como a nossa, nem todo mundo está no mesmo barco. Então, logo em seguida, Jesus mandou que os discípulos entrassem no barco e fossem para outro lado do mar. Ora, Jesus não pediu, Jesus não aconselhou, Jesus não orientou, Jesus mandou. Diante da crise, muitas vezes a gente se recolhe, se guarda, e o que pode ser bom, evidentemente, não estou fazendo nenhum juízo de valor psicológico aqui, é importante isso, mas sem a dosagem certa, sem o diálogo certo, sem uma rede de apoio boa em volta, o se isolar depois vai virando uma coisa muito ruim.
Aquilo que é se preservar vai virando isolamento. Aquilo que é recolhimento vai virando isolamento. Aí na crise daquela comunidade, Jesus faz diferente. Jesus diz: vão para o outro lado do mar, vamos avançar, vamos para outra margem. Vamos sair dessa margem daqui, vamos para o outro lado. Vamos sair da beira, pessoal. Vamos sair do nosso cantinho. A crise vem porque a gente não está se mexendo. Eu estou usando esse termo crise em nenhum momento, numa perspectiva de uma análise mais especializada disso. Não é sobre uma crise pessoal, seja depressiva, seja de pânico, seja de ansiedade. Todas essas vertentes que afetam a gente e que me afetaram também nos últimos dias, e por isso que eu precisei de descanso, elas precisam ser tratadas com profissionais. Que fique isso claro, tá bem? Quando eu estou falando de crise agora, eu estou falando das tensões, dos tensionamentos das nossas comunidades, dos coletivos aonde a gente está, das nossas famílias, tensionamentos que a gente tem também na vida, mas a partir da palavra de Deus, como a gente pode entender o que é que Jesus está propondo para a gente enquanto comunidade. Mas, mais uma vez digo, aquilo que nos provoca de tal maneira e nos remexe e nos tira de uma situação de normalidade, vou usar esse termo, precisa ser tratado com gente boa, que ajude a gente a construir um, um discurso, um repertório que ajude a gente a ultrapassar essa linha que muitas vezes paralisa a gente. Então, estou dizendo isso pela segunda vez para a gente separar as coisas. Mas diante da crise daquela comunidade, Jesus diz: peguem a barca e vão para o outro lado. Vamos sair da beira. Vocês estão arrumando confusão demais porque está confortável demais. Vamos para o outro lado. Diante da dificuldade daquela comunidade, Jesus não propõe que se dê um passo para trás. Jesus propõe, vamos, vamos para outra margem. O nosso irmão padre Zezinho cantava: é preciso pescar diferente, que o povo já sente que o tempo chegou. É isso que Jesus propõe a gente. É nessa perspectiva que a gente está, olhando para esse futuro, olhando para essa barca que Jesus indica a gente. E enquanto Jesus manda os seus subirem na barca e irem para outra margem, ele está deitado, dormindo? Não. Ele está cuidando da sua crise também, ele está lambendo as próprias feridas. Ele está refletindo, ele passando por esse momento do martírio de João, de olhar para o povo com entranha de misericórdia, o povo com fome, de ver a partilha, mas ver os discípulos ainda sem entender direito. Jesus está em oração. Jesus está no encontro com o Pai. Jesus está em diálogo. Nas nossas comunidades, na nossa vivência de militância, na nossa prática ativa, é bom a gente ter cuidado para não descuidar disso. É bom a gente sair daquela lógica de dizer, rezar, refletir, meditar, respirar mais. Não, negócio. Não, calma. Calma, a gente precisa cuidar dessa nossa carcaça também. E fazer isso comunitariamente ajuda a gente a se unir mais, a entrar no mesmo projeto. E a partir daí, Jesus que está na montanha rezando, enquanto isso, o barco é atormentado, o barco passa por uma tempestade. E essa barca que evidentemente a gente sempre lembra que é a igreja, ela passa por uma crise muito séria, que é a do medo excessivo, que é a da tormenta. E por conta do medo, então eu estava lendo hoje mesmo
o nosso irmão Francisco Cornélio, padre, teólogo das SEBs, dizendo, por causa do medo demais, quantas vezes a barca dos apóstolos foi criando inimigos, foi construindo barreiras nas nossas comunidades e nas nossas igrejas. Pelo medo excessivo, a gente não foi para o outro lado da margem para enfrentar o medo, para se abrir a coisas novas, não. A gente foi criando barreiras para se proteger desse medo. É tanto que até nesse momento, quando a gente cria barreiras, a gente não sabe mais se comportar, a gente não sabe mais dialogar com Jesus. Quando a gente cria barreiras, a gente perde o jeito de dialogar, de conversar, de entender qual é a proposta de Jesus. Isso está no exemplo de Pedro. Eles veem Jesus andando pelas águas, o medo toma conta mais ainda, é um fantasma. E Pedro não tem nem jeito de falar com o seu mestre. Fala de um jeito como se estivesse testando. Se é o Senhor mesmo, manda que eu vá andando pelas águas. Ora, testando, que isso? Há o amor, a fé, há o desejo de ir ao encontro dele, mas o medo perturba a gente de tal maneira que a gente não consegue mais como é que é o nosso diálogo com Cristo. Jesus não diz logo de cara, fique em silêncio, fique tranquilo, o mar, fique calmo para que Pedro passe. Não, Jesus só diz, vem, se você quer me conhecer, vem, atravessa esse mar do jeito que está na tempestade. Ir ao encontro de Jesus é ir a pé enxuto sobre as águas da tempestade. Mas é importante que a gente lembre, se em algum momento a gente não olhar para Jesus, não manter os olhos fixos no seu projeto, se a gente voltar para olhar para a gente e aí para os nossos medos, para as nossas indecisões, a gente afunda. Quando eu era criança, ainda hoje algumas comunidades cantam, mas quando eu era criança eu achava bonito, porque nesse domingo na missa o pessoal cantava põe tua mão na mão do meu Senhor da Galileia. Põe tua mão na mão do meu Senhor que acalma o mar. Meu Jesus que cuida de mim, noite e dia sem cessar. Põe tua mão na mão do meu Senhor que acalma o mar. E aí no canto final cantavam também tomado pela mão, com Jesus eu vou, sigo como ovelha que encontrou pastor. Tomado pela mão, com Jesus eu vou, para onde ele for. Ou canto bonito, lindo, que as pessoas foram transformando só em um canto de enterros, um canto fúnebre, mas um canto lindo, cheio de fé que diz se as águas do mar da vida quiserem te afogar, segura na mão de Deus e vai. Segura na mão de Deus, segura na mão de Deus, pois ela te sustentará. Não temas, segue adiante e não olhes para trás. Segura na mão de Deus e vai. Minha gente, que coisa simples, bonita, que catequese simples, né? Nas nossas comunidades, aonde a gente estiver, no dia a dia de nossa vida, vamos fitar os olhos no projeto de Jesus, vamos segurar na mão dele e vamos enfrentar o mar. A partir disso, quem faz o encontro com Jesus e retorna para a barca para comunicar aos outros o encontro com Jesus, pode testemunhar que o mar fica calmo.
Então vamos entender bem isso. A gente vem de uma trajetória do testemunho de João Batista, do seu martírio. Caminhar e anunciar o reino de Deus é testemunhar com a própria vida. Isso causa medo, causa incertezas nos nossos grupos, mas é testemunhar com uma própria vida. E para não se fechar diante desse medo, é preciso encontrar o povo, reunir todo mundo em grupos de 50 e partir o pão. Fazer a partilha acontecer, para a gente vencer o medo. E depois disso, recolher-se, encontrar-se com o Mestre, louvar a Deus para continuar na caminhada e ir para outra margem do rio. Avançar mais e mais. Se a tempestade vier, como é que a gente pode segurar na mão de Jesus? Como é que o seu projeto acontece com a gente em um momento desse de crise? O nosso, o nosso MTC, mas não só o MTC, alguns outros grupos, tem uma coisa chamada revisão de vida. A partir do método ver, julgar e agir, a gente discute as crises do grupo, os nossos desafios, partilhar isso para no agir a gente descobrir a forma de seguir. Pegar na mão de Jesus hoje, nos nossos momentos de crise, talvez seja isso, chamar toda a comunidade para pegar na mão dele e conversar sobre a onda que agita a gente. Acho que isso é importante para a gente viver a nossa vida de comunidade. Que homem é esse que até o mar fica calmo diante dele? Ora, se as nossas comunidades, se os nossos projetos, se a nossa militância, se a nossa pastoral, ela segue no projeto de Jesus com confiança, com perseverança, os mares que afetam as nossas comunidades também podem ficar calmos. Mas por tanto medo, quantas vezes a barca foi balançada. Nos últimos dias a gente viu uma notícia triste de todos os ataques ao nosso irmão Padre Zezinho. Um um símbolo da música popular brasileira, não é da música católica, é da música popular brasileira, e o símbolo da catequese da catequese renovada, fé e vida, a partir de seus livros, canções, de poesias, de palestras, as ondas que agitam a gente. Mas eu não duvido que o padre Zezinho está com os olhos fixos em Deus e está conseguindo cruzar esse mar agitado. O que a gente precisa é continuar construindo redes de apoio aos padres, bispos, freiras, leigos e leigas que estão sendo perseguidos no nosso país por uma postura democrática, por postura de solidariedade, por postura de caridade, por postura de justiça social. Nos últimos dias, o nosso MTC fez parte da caravana pela democracia, que foi até a diocese de Afogados da Ingazeira, aqui no sertão pernambucano. Demonstraram o nosso apoio ao seu bispo Dom Lima Macedo, que vem sofrendo ataques apenas porque defende o Estado democrático de direito. Apenas porque é contra golpe na nossa democracia. A gente precisa ir fortalecendo essas lutas, as nossas redes de apoio. Principalmente nesse tempo em que a gente tem que se fortalecer contra os discursos religiosos que pregam um projeto fascista, que defendem pessoas, políticos, candidatos que têm o fascismo como programa de sua campanha.
Preciso que a gente se organize. E como a gente faz isso? Ou melhor, como a gente pode fazer isso bebendo da fonte desse evangelho? Primeiro, é ouvindo o mandato de Jesus. Vamos para outra margem. Vamos parar de ficar na nossa conversinha no nosso grupo. Vamos para outra margem. Vamos pegar na mão dele, olhos fitos no seu projeto, e vamos cruzar as águas pesadas, as águas turbulentas, para a gente continuar seguindo. Toda a nossa solidariedade ao nosso irmão Padre Zezinho e ao nosso irmão Bispo de Afogados da Ingazeira, Dom Limacedo, mas também tantos irmãos e irmãs que aí estão. Durante esse mês, as nossas comunidades estão falando de mês vocacional. Mas antes de rezar por novas vocações, vamos rezar para que as nossas comunidades sejam espaço de formação de fato de gente que quer construir o reino de Deus. Nos últimos dias, a gente soube das notícias que a polícia eh, concluiu uma série de investigações em que grupos se organizavam para explodir bombas lá em Brasília no período das eleições. E no meio tinha até formando de casa religiosa. Como a gente pode ser sal e luz para orientar os jovens e as jovens, rapazes e moças que ingressam nas vários espaços de comunidade, seja de comunidade de vida, seja conventos, seja seminários, como é que a gente pode ajudar a transformar isso? Como é que a gente fecha essa porta que o fascismo abriu há anos atrás no nosso país e que escancarou para tanta gente? Como é que a gente pode anunciar para essas pessoas o reino de Deus, reino de justiça? A gente precisa atravessar essa onda turbulenta, esse mar revolto. Mas vamos continuar rezando. Não só para que jovens ingressem nos nossos quadros, né, de hierarquia, não, mas para que os espaços de formação sejam espaços que humanizem quem ali está. Dentre as vocações, nesse domingo, as nossas comunidades celebram a vocação familiar. Por mais que seja o Dia dos Pais na data civil, nas nossas comunidades é o Dia da Família, né? Seja no modelo de família que a gente tiver, esse discurso de família é homem, mulher e filhos apenas, ela não cabe nas nossas realidades, onde muitas vezes a família é uma mãe solo com 2 filhos e a mãe dela sendo rede de apoio. É vó, mãe e filhos. Mas tantas outras formas de ser família. Que o bom Deus ajude a gente a atravessar o mar difícil que é constituir família, que é ser família. No formato que a gente puder ser. Porque onde há amor, Deus aí está. Uma boa semana para todos e todas. Vamos refletir durante esses dias sobre esse texto. Vamos relendo ele, pegando pistas no decorrer da nossa semana. Eu concluo esse nosso momento com uma oração do Islã, Bukhari, ou Bukhari, em situação de pensamentos e impulsos ruins, em situações de crise. Em Deus procuro proteção diante do poder do mal. Creio em Deus e em seus enviados. E nos momentos de raiva eu procuro proteção em Deus, diante do poder condenado do mal. Repito, em Deus procuro proteção diante do poder do mal. Creio em Deus e em seus enviados. E nos momentos de raiva
Eu procuro proteção em Deus diante do poder condenado do mal. Uma boa semana para todos e todas. Ninguém solte a mão de ninguém, como a gente costuma dizer. O gesto bonito desse texto bíblico é a mão que segura. Então ninguém solte a mão de ninguém. Muita saúde, muita força e muita paz. Gostou do que acabou de ouvir, do que acabou de ver? Se você gostou, divulgue. E além de divulgar, inscreva-se no canal TV MTC. Simples assim. Aperte no botão inscreva-se. E assim você está fortalecendo um instrumento de formação e de informação da classe trabalhadora, das trabalhadoras cristãs, dos trabalhadores cristãos. Contamos com essa sua colaboração.